Muito bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores que nos acompanham em mais uma edição do podcast Quartas Ambientais da UBA, podcast que aparece nos nossos canais do YouTube, da União Brasileira da Advocacia Ambiental e também no Spotify, para que todos possam ter acesso a conteúdo do direito ambiental com qualidade. Meu nome é Alexandre Burman e novamente estou aqui trazendo para vocês assuntos palpitantes do direito ambiental e sempre trazendo convidados especialistas, associados, advogados, associados à nossa União Brasileira da Advocacia Ambiental, para que eles possam debater esses temas que estão no dia a dia do nosso direito ambiental, no dia a dia da advocacia ambiental. Hoje, nesse episódio da Quarta Ambiental, nós teremos como convidados a nossa colega associada, a Priscila Artigas, advogada curitibana, mas com sede, base em São Paulo já há pelo menos 20 anos. Priscila, que além de advogada, é mestre e doutora em Direito Ambiental. E fazendo essa conexão aqui que a gente faz sempre nas Quartas Ambientais com colegas de todo o país, o nosso amigo Leonardo Davi Quintanilha, que está no Rio de Janeiro, advogado e procurador do Estado do Rio de Janeiro, procurador-chefe do Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, do Rio de Janeiro. E hoje vamos falar um pouquinho sobre a compensação ambiental. Compensação ambiental que, se não me falha a memória, é tese de doutorado da Priscila, e o Leonardo, recentemente, a questão aí de 30, 60 dias, publicou um artigo, né, foi publicado um artigo que também trata exatamente desse mesmo tema. Então, pessoas muito mais que qualificadas para debater o assunto que envolve praticamente todos os tipos de ações ambientais, quando envolve um crime, quando envolve uma infração, quando envolve algum tipo de empreendimento que está se instalando em determinado local. De alguma forma, a compensação ambiental ela aparece, né? Seja no universo da responsabilidade civil, seja no universo da responsabilidade administrativa ou até da responsabilidade criminal. Mas quem vai esclarecer isso melhor são os nossos convidados, e eu passo a palavra de imediato para a nossa colega querida Priscila Artigas. Tudo bom, Priscila? Olá, Burman, tudo bem? E você? Vou cumprimentar, porque também não sei se vão assistir de manhã, de tarde ou à noite, então cumprimento a todos. Espero que possamos contribuir aí para o debate, sempre tão elevado nível na UBA. É um prazer enorme estar aqui com vocês. E realmente esse tema da compensação ambiental foi minha tese de doutorado, que eu defendi em 2012, imagine, já faz 13 anos, agora em maio completa 13 anos da defesa da tese. Depois tive a oportunidade de transformar a tese em livro em 2017, também em uma edição que já está esgotada. Eu tenho trabalhado para reeditar. Confesso que é difícil, porque muitas coisas acontecem todos os dias e esse tema continua muito palpitante. A compensação ambiental, na verdade, a gente fala com um termo geral, né? Compensação ambiental. E quando eu fui fazer, inclusive, fui escrever minha tese, meu doutorado, eu comecei falando em compensação ambiental e terminei falando em medidas compensatórias em geral, porque a compensação ambiental, especificamente, ela é conhecida como a compensação ambiental da Lei do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, da Lei do SNUC, do artigo 36, parágrafo 1º. Mas, na verdade, não é a única medida compensatória imposta no direito brasileiro. Temos várias medidas compensatórias e por isso que eu tratei com o gancho da compensação ambiental da Lei do SNUC, para avaliar como é que isso se dava no ordenamento jurídico, mas acabei falando em geral sobre medidas compensatórias. A compensação ambiental em si, essa da Lei do SNUC, que foi positivada no ano 2000, na Lei 9985, na Lei Federal 9985 de 2000,
ela já vinha sido, era uma exigência que já vinha sendo posta em resoluções de CONAMA em 86, imagine, teve uma resolução do CONAMA que instituiu uma compensação ambiental, que é parecida com o que foi feito na lei do SNUC, uma base de cálculo em que incidia um percentual, e naquele momento destinada para a criação de estações ecológicas, e posteriormente foi revogada por uma outra resolução do CONAMA em 96, e, logicamente, por terem criado uma obrigação financeira, foram muito criticadas e posteriormente revogadas, o que implicou na edição de uma lei federal, a lei essa que eu já citei, a 9985, que eu considero uma lei geral, que trata das bases da compensação ambiental em si, que também foi muito discutida, é uma lei do ano de 2000, posteriormente foi objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade pela CNI, no STF, que foi julgada em 2008, mas não resolveu todos os problemas. Enfim, as críticas que eu fazia na época, eu estava olhando aqui o livro, que era principalmente um intuito arrecadatório dessa compensação ambiental, elas se confirmaram ao longo do tempo, sabe? Porque além da compensação ambiental, que foi instituída na lei federal, e praticamente todos os estados da federação instituíram as suas compensações ambientais, e muitos municípios também acabaram fazendo. É, eu tive um caso esses dias aqui em Sorocaba que me surpreendeu, assim, um município cobrando um percentual em cima da área construída, e sem nenhuma relação com o impacto efetivamente causado, que sempre foi uma preocupação, principalmente do STF, que tivesse uma relação específica com o impacto. Isso virou realmente um, um, um tributo, né, a ser pago nos processos de licenciamento ambiental. Mas eu espero contribuir aqui mais ainda com esse tema palpitante, e vamos ver aí como é que o Leonardo enxerga o tema. E já fica uma provocação, né, Priscila? A gente sabe, né, todos aqui, nesse nosso dia a dia atribulado, né, que envolve a advocacia, os desafios profissionais, a família e tudo mais, né? Mas fica esse desafio aí e a provocação de atualizar esse livro e botar ele para Precisa. circular, né? É importantíssimo É, isso, justamente para a gente poder qualificar esse debate. E o Leonardo, contigo, Leonardo, publicou o artigo, agora estou conferindo aqui, eu já tinha lido o artigo, né, até já há um tempinho, Norma Geral de Compensação Ambiental, Fundamentos e Parâmetros Jurídicos, que foi publicado na revista da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro. E aí, Leonardo, o que tu está visualizando, o que está vendo aí sobre a compensação ambiental, o que tu abordou no teu artigo, como é que tu pode analisar a compensação ambiental aí dentro desse nosso mundo jurídico que a gente vive, dos processos daí das reparações ambientais. Bom dia, Alexandre. Então, para mim é um prazer dividir esse espaço com você e com a Priscila, que tem uma tese de doutorado. Eu tenho um artigo acadêmico, ela tem doutorado, então a gente vê a simetria aqui, mas tudo bem. E para mim é um grande prazer, então, dividir esse momento aqui para a gente trocar ideias sobre esse instituto. Mas eu comecei a estudar a compensação ambiental e a conceber esse artigo que foi publicado recentemente na revista da PGE, não por uma razão acadêmica, mas por uma razão prática. Porque atualmente eu sou o procurador-chefe no INEA, então não é incomum os empreendedores questionarem a condicionantes de licenças ambientais que se prevê medidas compensatórias. Até agora a gente está em questionamento de uma concessionária, uma concessionária de uma rodovia no estado, que ela questiona uma medida compensatória que para a construção de um centro de reabilitação de animais, porque essa rodovia passa em uma unidade de conservação. E aí
tem um incremento de falecimento de animais silvestres, porque está perto de uma pista de rolamento. Aí a empresa questionou a medida compensatória sob a alegação de que já tem a compensação da lei do SNUC. E, de fato, sempre gera esse questionamento no INEA. Por que vai ter uma medida compensatória se já existem aquelas hipóteses previstas em lei? Então, é o que a Priscila disse. Muitas vezes se trata a medida de compensação da lei do SNUC, do artigo 36, parágrafo único, parágrafo 1º, como se fosse a compensação, como se fosse a única modalidade de compensação, e até a literatura de direito ambiental se concentra muito nessa modalidade específica. Se a gente coloca na pesquisa do Google compensação ambiental, pelo menos os primeiros 10 artigos acadêmicos que vão aparecer tratam dessa modalidade de compensação. Mas há outras medidas de compensação previstas em lei, inclusive, por exemplo, na Lei da Mata Atlântica, 11.428, de 2006, se prevê a compensação por supressão de vegetação desse bioma. Também tem a compensação do Código Florestal para a regularização de empreendimentos que construíram em área, que interviram em área não edificante, já tem uma intervenção consolidada desde 2008, eles precisam, para se regularizar, de uma compensação. Isso foi até tema de uma decisão recente do STF. Existe uma outra compensação prevista em lei, que está no Estatuto da Cidade. Então, determinados empreendimentos de significativo impacto de âmbito regional ou nacional, eles precisam apoiar financeiramente, tecnicamente, a criação, um instrumento de planejamento do território. E, de fato, determinados empreendimentos, por sua envergadura, por sua relevância, eles vão ampliar muito até a malha viária, vai se gerar um fenômeno de expansão urbana. Então, não é incomum se prever como medida compensatória, por exemplo, que o empreendimento atualize o plano diretor, ou auxilie a municipalidade na atualização do plano diretor, para evitar um crescimento da cidade sem um planejamento. E, além disso, você tem, além de medidas compensatórias previstas em lei federal, as medidas previstas em leis estaduais e municipais. Isso também é possível, porque a Constituição confere a todos os entes políticos a competência legislativa, a competência em matéria ambiental é concorrente. Então, Minas Gerais, por exemplo, prevê uma compensação semelhante à da Lei da Mata Atlântica para supressão de espécies do cerrado, como o ipê-amarelo, o buriti. No Pará existe uma lei também com previsão de compensação por supressão de vegetação do bioma amazônico. Mas, ao lado dessas compensações típicas, quer dizer, previstas em lei, existe compensação que está prevista em normativas infralegais e até compensações, Alexandre, previstas pela administração pública ad hoc no bojo do licenciamento ou do processo de autorização. Então, essas medidas são as mais questionáveis, porque se alega que existe uma violação ao princípio da legalidade. Só que, além de ser uma realidade, eu trabalhei nesse artigo para a revista da PGE, para defender que essas medidas atípicas, elas possuem um fundamento de validade, inclusive constitucional, e só que é necessário seguir alguns parâmetros jurídicos. E aí é nisso que eu trabalho no artigo, até para parametrizar uma situação que de fato acontece e que, se não tiver uma parametrização,
isso pode gerar, por parte do poder público, uma situação abusiva. Mas o Leonardo, e passa a bola para a Priscila para comentar, né? Eu até acho que eu falo, quando falo muito sobre processo administrativo, né, que é mais a minha parte, vamos dizer assim, acadêmica, mas profissional. Quando a gente estudava antigamente, né, nós que somos um pouco mais veteranos, os princípios da administração pública sempre começavam do artigo 37, lá o princípio da legalidade, né? Legalidade, sempre visto legalidade sentido estrito. Atualmente, dentro dessa, digamos assim, dessa suavização do direito ambiental, de alguns princípios, justamente para dar, entre aspas, uma certa efetividade, eu já não vejo mais sendo aplicado um princípio da legalidade, e sim um princípio da normatividade, que vale decreto, vale resolução, vale um monte de instrumentos normativos que são inferiores, como o Leonardo disse, do que está previsto na lei. E eu entendo, acredito que a parametrização, a instrumentalização de parâmetros para a definição das compensações ambientais seja um caminho sem volta, né? Até para ficar com critérios objetivos para que isso aconteça. Mas isso não necessariamente precisaria de um mínimo de regulamentação, porque uma das críticas, e até tem um artigo bem interessante no primeiro livro da UBA, que é da nossa amiga, Priscila vai se lembrar, da Rita Marias Borges Franco, que fala exatamente sobre isso, uma crítica à chamada discricionariedade do órgão ambiental, né? A discricionariedade técnica, quando o órgão ambiental começa a dizer, não, tecnicamente o servidor, o responsável, começa a querer avançar em alguns pontos sem ter necessariamente uma base legal. E aí eu vejo, particularmente, né, sem fechar uma questão, podemos dizer assim, acredito que existe, talvez seja o mundo ideal também, né, Leonardo, que a gente às vezes também pensa no mundo ideal e no mundo possível, né? Talvez a necessidade dessa regulamentação interna ou preferencialmente externa para toda a sociedade, para todos os empreendedores. O que tu acha disso, Priscila? Acho que aqui são duas coisas que vale a pena comentar, Burman. Primeiro, esse ponto que o Leonardo trouxe, dessa contestação desse empreendedor da rodovia, é um ponto constante, né, no nosso trabalho. O que acontece? A compensação ambiental da lei do SNUC foi vista, num primeiro momento, como uma medida compensatória, dentre outras, como ele falou, da Lei da Mata Atlântica, do Código Florestal antigo, que tinha compensação, o plano diretor do setor da cidade, dentre outras medidas, como ele disse, que os estados e municípios podem exigir em suas legislações. Mas quando a compensação ambiental da Lei do SNUC foi judicializada lá, foi objeto daquela DIN da CNI, a DIN 3378, o STF, no julgamento, ele disse que a compensação ambiental ela não deveria estar adstrita a um percentual e uma alíquota, porque ela deveria ser correlata aos impactos causados pelo empreendimento. Nesse momento, o STF criou a compensação ambiental, a medida compensatória mãe, que englobaria todas as outras e empreendimentos que causam significativo impacto ambiental. Gerou uma confusão enorme. Deveria ser uma das medidas compensatórias e, naquele momento do julgamento, quando se definiu que não deveria ser estabelecido uma base de cálculo nem uma alíquota, e sim deveria o órgão licenciador estabelecer um valor com base nos impactos efetivamente causados. Ele criou essa confusão, que depois foi resolvido por um decreto que voltou com a alíquota de 0,5%, resolvendo esse imbróglio, porque imagine, Burman, por muito tempo, ou pelo menos o IBAMA, que a gente acompanhava diariamente as metodologias de cálculo, a gente chegou a ter 6, 7% sobre o valor de investimento.
para pagamento de compensação ambiental de grandes empreendimentos, hidrelétrica, linha de transmissão, rodovia, etc., o que gerava uma insegurança muito grande nos projetos, nos grandes projetos. A lei falava, o mínimo é meio, mas não tinha um máximo. Então, o órgão tinha essa discricionariedade por isso que foi parar no judiciário. A pretensão da CNI na época é que se definisse que não poderia passar nem de meio, na verdade. O mínimo deveria ser o meio e o máximo o meio também, né? Então, foi essa confusão, sabe, Leonardo, que eu acho que o STF causou. E eu concordo com você que a compensação ambiental é uma das medidas compensatórias, dentre várias, e muitas vão ser exigidas ao longo desses processos, sempre, porque vários impactos, não só ambientais, mas sociais, também vêm sendo resolvidos nos processos de licenciamento. O que ajuda hoje? Porque desde sempre se falou, as medidas a compensação, uma medida compensatória, ela deve ter relação com o impacto efetivamente causado. E a legislação veio se aprimorando ao longo do tempo para dar segurança em relação a esse ponto. A Portaria Interministerial 60 de 2015, que é aquela que trata da intervenção da FUNAI, do IPHAN, da Fundação Palmares, hoje INCRA, quando tem quilombola, ela tem lá vários dispositivos dizendo justamente isso. As medidas compensatórias, elas têm que ser correlatas, né, aos impactos. Você não pode estabelecer uma medida compensatória, a FUNAI não pode chegar lá assim, eu quero que compre geladeira para essa terra indígena para colocar, porque isso acontece. Eu quero que faça banheiros, então, mas essas pessoas não estão acostumadas. Qual é o impacto que gerou a necessidade de entregar geladeira para essas pessoas? Não tem energia, enfim. Houve uma dificuldade de abastecimento de alimento, eles têm que refrigerar, qual que é o ponto? Porque essas sugestões de medidas são muito usuais, né, nos processos de licenciamento, inclusive dos intervenientes. A gente vê INCRA também, tratando de quilombolas, o próprio IPHAN, às vezes, estabelecendo medidas compensatórias, não tem nenhuma relação com o impacto. Então, essa portaria interministerial, primeiro a 419, principalmente a 60, ela delimitou isso de forma muito bem feita. Eu acho que está ali muito claro que tem que ser, e acho que é uma norma importante para usar nesses casos, e em que não tem a base legal, né, Leonardo? Então, são estabelecidas medidas compensatórias para diversos impactos, e mais a Lei da Liberdade Econômica, a 13.874 de 2019, lá no artigo 3º, ela também dispôs que não pode ser exigida a medida compensatória abusiva, desproporcional, irrazoável, e que não tenha relação com o impacto. Tem lá, a redação é ruim do inciso que trata aí desse ponto, mas se você ler com calma, você vai ver que é isso que ela fala de fato, e nos livros que comentam a Lei da Liberdade Econômica, isso está claro, que realmente a medida compensatória a ser exigida, quando ela não tem base legal, ela deve ser correspondente ao impacto causado, do mesmo modo como a reparação civil deve ter como base o dano, né, ocasionado. Agora, em relação ao princípio da legalidade, Burman, também tratei muito disso na minha tese, também no livro. Tem uma concepção pós-positivista, né, do princípio da legalidade. A evolução e as próprias dificuldades do poder legislativo de ditar normas
com muitos detalhes, etc. e tal, trouxe aí uma discussão sobre o princípio da legalidade. Eu tive a alegria de ter tido um curso no doutorado com a professora Odete Medawar para tratar desse assunto, e eu usei muito um artigo do Alexandre Aragão, que ele fala dessa concepção pós-positivista do princípio da legalidade, mas mesmo os que defendem essa concepção, ou seja, uma flexibilização maior da lei, você não precisa ter tantos detalhes, você pode editar normas mais abstratas, genéricas, que vão ser regulamentadas posteriormente por normas infralegais, enfim, que se espera, inclusive de agências reguladoras, mesmo os que defendem essa concepção ainda também defendem que a lei precisa ter critérios mínimos e objetivos do que pode ser exigido do cidadão, do administrado, sabe? Você não pode deixar totalmente aberto também, sobretudo quando é uma obrigação dessa natureza, de uma obrigação que é pecuniária, que vem incidir num processo de implantação de um empreendimento e que você precisa ter uma mínima ideia do que isso vai representar para o teu investimento, para o teu projeto, né? Você tem que ter uma base para começar esse processo. As questões sobre compensação ambiental normalmente acabam surgindo em grandes empreendimentos, mas também são vistos como esse caso que eu tive de uma planta aqui em Sorocaba, que era uma indústria de montagem de peças, não era um grande empreendimento, e ainda assim teve que pagar para o município uma compensação em cima da área construída e uma alíquota que foi imposta sem ter uma área industrial, um zoneamento industrial concebido para aquele tipo de empreendimento, não tinha impacto ambiental, especificamente, talvez de tráfego, de emissão de poluentes, mas isso poderiam ser estabelecidas outras medidas compensatórias, e no final teve que pagar lá um valor para os cofres municipais, que a gente não sabe se vai ser destinado efetivamente para e provavelmente não sei. O empreendedor paga para não se incomodar, né? Muitas vezes, né? Porque sabe que toda essa discussão acaba gerando algum tipo de resistência, né? E isso aí gera um atraso no processo, e aí o tempo é dinheiro para algumas determinadas situações, ele prefere, bom, o custo de eu discutir isso aí, né, vai ser tanto, o tempo que eu vou perder vai ser tanto, eu pagar vai ser esse mais ou menos equivalente, então vamos pagar e vamos avançar. Eu acho que o Leonardo até está acostumado, né, justamente porque está diretamente vivendo o órgão ambiental, né, acompanhando esse tipo de situação, porque não necessariamente, né, no INEA, que é um órgão extremamente qualificado, mas a gente vê, como a Priscila falou, né, alguns municípios muito criativos, né, nesse tipo de estabelecimento de soluções de compensação ambiental, e não só compensação ambiental, como vocês falaram, né, compensação social, né, que aparece em paralelo, né, junto com a compensação ambiental, com doação, como falou, precisa de geladeira ou de material para a escola ou para material para o equipamento da administração, e é uma das premissas lá do projeto de lei geral de licenciamento, né, que fala impactos, compensação ambiental são decorrentes do impacto dos processos que a atividade está sendo implementada, que vai entrar em operação, que vai estar em instalação. Como é que aparece muito isso aí, Leonardo, no INEA, assim, é uma situação rotineira, podemos dizer assim? Sim, então, Alexandre, é uma situação muito rotineira, só que os questionamentos, como você exatamente falou, eles são mais no pós-licença do que durante o processo de licença, porque para a concessão da licença o empresário quer tempo, ele se preocupa muito com
fator temporal, ele quer a licença o mais rápido possível. Aí ele vai questionar depois. Agora, só voltando aqui, ó, no assunto que eu acho que é crucial nesse debate, por que a compensação não depende de lei em sentido estrito? E aí você tem todo esse embasamento acadêmico, a gente está aqui numa discussão que não pode ser muito teórica, mas aqui é importante dizer, a administração pública, ela está sujeita não à legalidade como lei ordinária, né? Mas ela está sujeita ao direito e à Constituição. E a compensação ambiental, ela tem uma base constitucional. É isso que eu defendo no meu artigo. E o artigo 225 da Constituição prevê o equilíbrio ambiental como um direito fundamental de caráter difuso, mas também um dever. E esse dever se impõe a todos, não é só ao poder público, mas também à sociedade, inclusive o setor empresarial. Então, o setor empresarial, aquele que desenvolve uma atividade econômica impactante, ele precisa manter o equilíbrio ambiental. Como vai se manter o equilíbrio ambiental? A premissa é que os impactos ambientais sequer deveriam acontecer, eles deveriam ser evitados. Mas há impactos ambientais que são inevitáveis. E para esses impactos, eu vou pelo menos mitigar os efeitos, ou seja, reduzir os impactos. Por exemplo, uma fábrica vai produzir um poluente, e aí se coloca lá o filtro da chaminé. Vai evitar completamente? Não, mas pelo menos reduz. Os impactos ambientais podem ser reparáveis também. Então, uma extração de minério vai ser extremamente impactante, mas na medida do possível, quando se termina a exploração daquela área de lavra, vai ter uma recuperação na medida do possível do status quo ante. Então, a empresa vai desenvolver um projeto para reparação. Mas há danos, há impactos ambientais que são inevitáveis, que não são passíveis de mitigação, que não são reparáveis. Esses impactos, que são chamados de impactos residuais, eles precisam ser compensados, porque do contrário não vai ter o equilíbrio ambiental. Então vai agredir a Constituição. Então, se a gente partir da premissa de que a gente está diante de um dever e direito fundamental, existe o quê, Alexandre? Autoaplicabilidade. Então, não dependo de uma lei para cumprir um direito fundamental. E isso é até pacífico no STF. Por exemplo, num julgado lá sobre a demarcação de terra quilombola. O poder público regulamentou por decreto a demarcação de terra quilombola. E aí esse decreto foi questionado no STF sob a alegação de que haveria uma violação de princípio de legalidade em sentido estrito, que a regulamentação dependeria de lei. E esse argumento foi rechaçado pelo STF, que disse, não, a gente está diante de um direito fundamental, porque a demarcação de terra quilombola está prevista na Constituição, é auto-aplicável. O decreto vai apenas dar uma operabilidade à concretização desse direito fundamental. Então, ele não dependeria de uma lei ordinária. Agora, isso não significa que a administração pública está livre. Ela exerce uma discricionariedade técnica, só que quando se fala em discricionariedade técnica, a gente não pode confundir com uma decisão baseada num juízo de conveniência e oportunidade. Então, o órgão ambiental, quando vai inserir na licença uma condicionante, ele não age da mesma forma que um gestor público que vai decidir se uma escola pública vai ficar no bairro A ou no bairro B. Isso parte de um juízo de conveniência e oportunidade. Na discricionariedade técnica, e isso ficou muito claro na decisão do STF sobre a compensação da lei do SNUC, ela tem que ser baseada em estudos, com base em critérios objetivos, sindicalizáveis, por isso a importância dessa parametrização. E aí, só um exemplo aqui do Rio, de uma compensação não prevista em lei, que foi chancelado pelo Judiciário. Tem um decreto no Estado que prevê uma modalidade de compensação chamada compensação energética. Então, toda a termoelétrica movida a gás, carvão
e, e óleo combustível, ou seja, de fonte não renovável, precisa compensar o, o meio ambiente por por um projeto de eficiência energética ou um projeto de produção baseado em fonte renovável de energia. Isso foi questionado no Poder Judiciário Fluminense e o Tribunal de Justiça chancelou essa medida, dizendo que isso é baseado na discricionariedade técnica do órgão ambiental. Então, não precisaria de uma lei em sentido estrito. Não, mas eu não falei que precisa de uma lei em sentido estrito, não me entenda mal, Leonardo. Eu só falei que essa parametrização que tu defende, e até qual eu concordo plenamente, ela deva ser institucionalizada, né? Aí tu pode criar uma resolução do conselho, uma instrução normativa, né? Um instrumento que se torne esse tipo de instrumento se torne público, né? Para que o empreendedor, quando ele chegue no órgão ambiental, vou licenciar, eu sei que vai acontecer isso, né? Eu acho que talvez uma das grandes, digamos, anseios do empreendedor, né, que a gente ouve pelo menos muito, é assim, não me importa o que eu vou pagar, o que eu tenho, eu quero saber exatamente o que eu preciso compensar, para não ficar, né? Claro que tem órgãos e órgãos ambientais, tem servidores e servidores ambientais, e infelizmente a gente não tem uma unicidade de pensamento dentro de um órgão ambiental, né? Quando eu estava aqui na Secretaria do Meio Ambiente de Porto Alegre, era sistemático a gente ver a aflição do empreendedor em saber que o processo caiu com determinado servidor e não caiu com outro, né? Porque ele sabe que alguns vão ter uma visão um pouco diferente, o que para nós, né, especialmente imagino para o Leonardo que está dentro do Estado e vê o Estado como uma visão única, né? Porque o INEA, quando ele fala, ou quando a Procuradoria está falando, em última análise, está falando como a pessoa jurídica, né, de direito público, INEA, a pessoa jurídica tal, não, respeitando, obviamente, a autonomia funcional de todos. Então, a minha posição não é de negar ou desconsiderar isso ou exigir que tenha uma lei. Na verdade, é mais ter um parâmetro conhecido, né? E talvez transformar os parâmetros que o Leonardo cita no artigo em uma normatização aí do órgão ambiental para que isso facilite a todos nos processos de licenciamento e também nos processos nas compensações. Mas eu queria também, vocês falaram muito, né, dentro desse universo da compensação vinculada aos impactos do empreendimento, né? A gente seguiu numa linha aqui, né, muito vinculada até fazendo o link com a 9985, a Lei do Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Queria que vocês abordassem também, né, e fiquem à vontade para conversar quem quiser, as demais formas como também são chamadas, né, comumente de compensação ambiental. Por exemplo, quando tem a necessidade de uma reparação de um dano, né, e muitas vezes, até o Leonardo de alguma forma já falou isso no impacto, muitas vezes esse dano não tem como ser reparado. A gente aí está tratando já de uma situação onde a situação aconteceu e esse dano não é reparado. E aí se traz, né, numa forma coloquial, não. Então, se não pode reparar, nós vamos compensar. O que vocês podem abordar um pouquinho isso aí para o pessoal que está nos ouvindo? Esse é um ponto importante, assim. Eu acho que a gente precisa fazer uma distinção no direito ambiental, eu tenho defendido isso já há muitos anos, de que uma coisa é impacto e outra coisa é dano. E são dois institutos totalmente distintos e com reações jurídicas diferentes e não podem ser confundidos, né? No licenciamento ambiental, quando você leva para o órgão ambiental os impactos que estão sendo avaliados nos estudos, você não está falando de dano, precisa ser reparado.
está falando de impacto que vai ser gerenciado por meio de medidas de comando e controle, medidas mitigatórias, preventivas, se possível, para que esses impactos não aconteçam. Se não puderem ser prevenidas, elas vão ser mitigadas. E se não puderem ser mitigadas, elas vão ser compensadas. Mas são impactos. E mesmo sendo significativos, grandes empreendimentos que precisam causar grandes impactos de grandes magnitudes, muitas vezes, ainda assim não são danos a serem reparados. A reparação civil, ela não pode estar dentro do processo de licenciamento ambiental. Embora a gente saiba que o órgão administrativo tem legitimidade para celebrar termos de ajustamento de conduta, tem legitimidade para propor ações civis públicas buscando a reparação de danos ambientais, quando se trata do impacto ambiental no licenciamento, você não pode confundi-lo com dano. Quando que surge um dano no licenciamento ambiental? O empreendedor deveria ter agido de determinada maneira, deveria ter cumprido uma condição de determinada maneira e cumpriu de forma completamente diferente, causou um impacto que não foi previsto e não foi avaliado, muitas vezes de forma dolosa. Aí a gente pode falar em dano. Mas eu tenho dito assim que mesmo quando o impacto não se apresenta na magnitude esperada, eventualmente lá no EA, se indicou, não, esse impacto não é de grande magnitude, você não vai causar uma alteração na qualidade da água, nesse recurso hídrico, como se imaginou, e de repente, quando na implantação do empreendimento, às vezes na operação, isso ocorre de forma diferente, morre peixe em hidrelétrica, né? Começa lá a atividade de comissionamento das turbinas e morre mais peixe do que se previu no início. Ainda assim, não é um dano ambiental. É um impacto maior do que foi inicialmente previsto e deve ser direcionado com outras medidas compensatórias. O órgão tem essa condição de ir modulando a medida, as exigências, as condicionantes, a partir do momento. Por isso que a gente diz, né, Borman e Leonardo, que o licenciamento ambiental ele é dinâmico, ele vai se adaptando à medida que as coisas vão acontecendo. Você prevê impactos no começo, nos estudos, e depois você vai ajustando. Eu tenho dito muito assim, porque apesar de ter estudado muito sempre direito ambiental, eu também fiz o meu mestrado em teoria geral e filosofia do direito, e eu estudei muito retórica, argumentação, e nesses estudos a gente se aprofunda muito na importância que é a carga do vocabulário jurídico, da terminologia, e tudo mais. Então, eu acho que é muito importante que o direito ambiental assuma essa diferenciação. Eu fiquei muito feliz no ano passado que o IBAMA, enfim, editou uma instrução normativa, quando foi falar de PRAD, né, dos projetos de recuperação de área degradada, é uma instrução normativa, não sei se é a 4 ou se é a 14, de 2024. Acho que é a 14, é do meio do ano passado, e ela, considerando lá no início, ele distinguiu impacto de dano ambiental. Eu fiquei muito satisfeita de ver pela primeira vez na legislação ambiental brasileira isso posto, sabe, para que fique claro. Lógico, né, eu dou uma aula sobre isso, e aí eu coloco uma foto de troncos de árvore empilhados. Falei, gente, isso é um impacto ou é um dano? O efeito negativo para o meio ambiente é o mesmo. Mas a forma como ele está sendo administrado, se aquelas árvores foram cortadas com uma autorização de supressão de vegetação, que conduziu, que foi emitida com base no inventário florestal feito pelo empreendedor, que pode ser avaliado, teve resgate de fauna, teve uma compensação por conta da vegetação que foi suprimida e tudo mais, aquilo é um impacto que foi avaliado, foi
administrado, foi gerenciado com as medidas de comando e controle, mitigatórias, compensatórias necessárias. Agora, mesma foto pode indicar um dano ambiental de alguém que foi lá e cortou uma floresta sem uma autorização de supressão de vegetação, e essa vegetação vai ter que ser, esse dano vai ter que ser reparado com os instrumentos da reparação civil. Então, eu tenho falado muito, tenho escrito muito sobre isso, assim, porque eu acho que é uma base que o direito ambiental tem que ter, sabe, dessa diferenciação, para a gente poder evoluir nos processos de licenciamento e na reparação civil. Tenho visto algumas decisões dos tribunais, tem uma do TRF1, de 2023, que fez essa distinção, dizendo, olha, os impactos do licenciamento ambiental, é bem isso, tem que ser direcionados com medidas de comando e controle, não com reparação civil, não é a judicialização disso não é, para reparação não é o campo correto, né? Vocês têm que tratar disso lá no licenciamento ambiental, é a administração pública que tem que cuidar disso. O STJ também já ensaiou avaliar isso não com tanto cuidado, mas eu acho que a gente vai nessa evolução e para ter essa base dessa diferença de tratamento e de conceito desses institutos. Inclusive para tratar de medidas compensatórias. Você está falando o quê? De medidas compensatórias ou de reparação civil? Né? São coisas diferentes. Então, as medidas compensatórias, elas precisam ter, lógico, não tem uma regra legal, não tem uma norma que dá a baliza correta, exata do que. Então, o órgão tem a discricionariedade, eu também acho, Leonardo, que tem. A base constitucional dá isso, o julgamento da STF indicou um compartilhamento de despesas, inclusive, uma forma de equacionar as externalidades negativas que a gente vai viver cada vez mais com esse problema de escassez dos recursos naturais e precisando equacionar as externalidades negativas, incorporando esses custos na cadeia produtiva, no processo de licenciamento. Então, o empreender com bens naturais vai ficar cada vez mais caro e os empreendedores acho que estão ficando bem conscientes disso, né? Mas quando não tem essa base legal, você precisa ter, no mínimo, uma motivação, uma fundamentação e a demonstração de que aquela medida compensatória realmente ela corresponde ao efetivo impacto, para a gente evitar essas excrescências. Lá em 2007, 2008, eu lembro que eu lidei com um caso de um território quilombola que o órgão ambiental sugeriu que fizesse tratamento dentário para os quilombolas, né? Então, a gente vê muito isso numa rodovia, inclusive, Leonardo. Para evitar esse tipo de transferência, né, para o empreendedor privado de obrigações que não tem nenhuma relação com os impactos que ele está causando, e para solucionar deficiências do Estado de prestação de serviços públicos que não cabe ao empreendedor solucionar. Isso estava bem posto no projeto de lei do licenciamento ambiental, quando passou pela Câmara, eles delimitaram, como você falou, eles delimitaram bem o que poderia ser exigido de medida compensatória, que deveria ser correspondente ao efetivo impacto causado, mas você sabe que no Senado saiu lá, tem um parecer lá da Comissão de Meio Ambiente já querendo mudar isso, que em casos excepcionais, o poder público pode exigir medidas outras excepcionais e temporárias, típicas de poder público, desde que fundamentadamente, ou seja, volta para o licenciamento ambiental, questões que não têm nenhuma relação. Eu espero que isso não passe no Senado, embora eu acho que também, sei lá, se essa lei vai passar um dia, e talvez seja até melhor que não passe, porque é tanta confusão que vai gerar, vai ser mais uma judicialização infinita, mas eu já estou falando demais, porque eu realmente poderia ficar um dia inteiro falando desse tema, eu adoro. Mas acho que é isso. Mas, Priscila, eu acho que
diferente do processo civil, do direito civil, que já são matérias muito amadurecidas, então, já no sangue do operador do direito, o direito ambiental ele é recente. Então, é muito comum aqueles erros de APP com APA, estudos ambientais com o EIA-RIMA. A gente vê os juízes se confundindo. Então, tem essa confusão de nomenclatura, porque o direito ambiental acaba que é menos estudado do que aqueles principais ramos do direito. E, de fato, assim, como você disse, no mundo do fenômeno, o impacto ambiental e o dano ambiental é a mesma coisa. O impacto ambiental negativo. Você pega lá uma degradação ambiental numa foto, aquilo pode ser dano ou pode ser impacto ambiental. Só que juridicamente existe uma diferença que reside no quê? Na mediação do poder público. E o poder público não é judiciário, é um órgão do CISNAMA. Então, o impacto ambiental necessariamente ele está dentro do gerenciamento de risco do empreendimento, mediado pelo poder público, pelo órgão ambiental, quando vai conceder a licença ambiental, a autorização. Então, aquilo mais ou menos já está no gerenciamento de risco do impacto, do empreendimento, e depende sempre dessa atuação do poder público, de forma que uma degradação ambiental sem processo administrativo de licenciamento ou autorização necessariamente é um dano. E o instituto para a reparação é outro. A gente está falando da responsabilidade civil e não da compensação ambiental. Então, são institutos que se assemelham até certo ponto, só que são distintos. Eu até faço, nesse meu artigo, uma diferença de institutos que realizam o mesmo princípio, que é o princípio do poluidor-pagador. O que é o princípio do poluidor-pagador? É o princípio que orienta a internalização dos custos ambientais na atividade produtiva. Mas, para a realização desse princípio, eu posso ter a reparação civil, é um instituto, a compensação ambiental, a tributação, o preço público, por exemplo, quando o poder público cobra royalties na atividade de mineração, ou de extração de petróleo ou gás, ele está sendo remunerado pelo algo que é do seu patrimônio, porque o gás, o minério é patrimônio público. Então, o particular remunera o poder público. Mas, ao mesmo tempo, como se trata de um recurso ambiental escasso, eu realizo o princípio do poluidor-pagador, mas através de outro instituto. E cada instituto tem um regime jurídico distinto. E a compensação tem o seu regime jurídico. Mas, de fato, ocorre muito essa confusão aí, mas por até uma falta de amadurecimento do direito ambiental, que não vai acontecer necessariamente nos outros ramos do direito. Muito bem, pessoal. Como disse a Priscila e como disse também o Leonardo, né, a gente poderia ficar falando muito sobre a compensação ambiental, um assunto que ainda carece de muitos estudos, bastante debates, né, e por isso que a gente trouxe, né, pessoas altamente qualificadas, que conhecem o assunto, que estudam o assunto, que vivem o dia a dia do assunto, né, seja do lado de cá do balcão na advocacia ambiental, seja do outro lado dentro do órgão ambiental, que é a experiência que o Leonardo tem. E isso que é o mais importante, né? A gente poder oportunizar essa troca, não só aqui nessas quartas ambientais, mas como também na nossa associação, na União Brasileira da Advocacia Ambiental, que permite essa integração entre os advogados do setor privado e do setor público para que a gente possa construir as melhores soluções, né? Porque nessa questão ambiental, independente do setor, independente de ser público ou privado, quer queira ou quer não, estamos todos no mesmo barco, né? E todos as consequências das ações que sejam em razão de impactos, sejam em razão de danos ambientais que possam ocorrer, afetarão toda a sociedade, independente de quem seja. Então, gostaria de
deixar meu agradecimento aqui à Priscila Artigas e ao Leonardo Quintanilha por esse excelente bate-papo que a gente teve e convidando a todos, né, para que assistam o videocast lá no nosso canal do YouTube e também no Spotify, porque não só esse debate, mas como outros tantos que a gente vem fazendo aí nas quartas ambientais da UBA. Pessoal, Priscila, muito obrigado. Leonardo, muito obrigado. Quer dar um tchauzinho aí? Eu que agradeço, Burma, mais uma vez. Uma alegria, uma honra enorme estar aqui com vocês. Burma, Leonardo. Eu também queria agradecer ao Alexandre, não é o primeiro convite, então eu estou à disposição. E Priscila, não é o primeiro espaço que a gente está falando juntos. Teve lá o evento em São Paulo, que a gente falou na mesma mesa, e é sempre um prazer dividir esse conhecimento com pessoas com gabarito, que têm conhecimento em matéria ambiental. Excelente, pessoal. Então, nosso muito obrigado e voltamos nas nossas próximas edições das Quartas Ambientais. Até lá, grande abraço e tchau!